Bom, então vamos lá, vídeo 2, página 43, e a gente vai falar da Sofonisba, uma pintora do Renascimento. A gente vai fazer a leitura então da página 43 e eu vou lendo e vou explicando assim como a gente faz em sala de aula, tá? Vamos começar. Você já ouviu falar em Leonardo da Vinci, Michelangelo ou Donatello? Eles foram mestres do Renascimento. Gente, só uma observação, né? Eu acho que vocês já sabem, já devem ter ouvido, que os artistas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael Sanzio são grandes pintores, grandes nomes do Renascimento, e a partir deles, né, eles deram inspiração aos personagens das Tartarugas Ninjas, tá? Só para vocês saberem uma observaçãozinha, mas eu acho que vocês já sabem. Um importante período da história da arte ocidental. O que você não pode saber é que, nessa época, existiam mulheres que produziam arte. A italiana Sofonisba Anguissola, de 1532 a 1625, foi uma das primeiras artistas a adquirir reputação internacional. E eu já vou falar dessa reputação porque é bem interessante, gente. A mais velha entre 7 irmãos, Sofonisba cresceu em uma família que pertencia à pequena aristocracia da cidade, o que garantiu acesso a uma educação completa, passando pela instrução em artes, latim, letras e instrumentos musicais. Então, os pais da Sofonisba, eles, como cortesões e pertencentes a uma aristocracia, eles puderam dar para ela um estudo melhor, né? Mais instrução também. Então, o pai sempre prezou por isso, pela parte artística, pelo conhecimento, por cultura, para os filhos. E aí a Sofonisba, ela se destacou muito, assim, ele percebeu que ela tinha um tino muito bom para pintura e mandou ela estudar. Isso, gente, entre 10 e 11 anos, ela já se destacava ali na pintura e ela foi estudar, se dedicar mesmo à pintura. Aqui ele está falando que ela adquiriu reputação internacional. E pasmem, isso com 15 anos. As obras dela eram muito disputadas nessa época, então ela tinha um reconhecimento muito grande. Mas tem uma coisa interessante que eu quero falar com vocês agora, ó. Continuando. A artista estudou no ateliê de Bernardino Campi. E como pintora mulher da segunda metade do século XVI, se restringiu a pintar alguns gêneros específicos. E aí, gente, vou explicar para vocês então por que ela só pintava temas religiosos, natureza morta e retrato. A Sofonisba, mesmo sendo uma grande pintora, uma pintora importante na época já, ela não podia assistir às aulas que tinham modelos vivos, modelos nus. Se ela não podia assistir isso, ela não tinha consciência da anatomia humana. Então ela não conseguiria pintar pessoas, seres mitológicos que geralmente estavam nus, tá? Por isso ela não pintou, ela se dedicou a temas religiosos, a natureza morta, porque era o que tinha em casa, ela conseguia pintar, e os retratos. Então ela fez muitos retratos, né? Autorretratos também. Até porque na época que ela foi para aprender a pintura, ela tinha 10, 11 anos, mais ou menos. No período dos 10 até os 15, quando ela realmente ficou conhecida, né, mundialmente, tá? Então ela não podia acompanhar essas aulas. Não tinha muita referência, as referências que ela tinha, ela usava para pintar, tá? Continuando. Observe a obra A Partida de Xadrez. Nela, a artista retrata 3 irmãs em uma partida de xadrez que acontece no jardim. Aqui no livro não tá falando, gente, mas eu vou falar rapidinho para vocês, porque aqui só fala um pouquinho, né, da vida dela. Mas a Sofonisba, ela era italiana, mas ela morou um tempo na Espanha como dama de companhia da rainha Isabel, porque, como eu falei para vocês, o pai dela sempre deu para ela e para os outros irmãos muito conhecimento, então ela tinha instrução necessária para acompanhar uma rainha e ela foi ser a dama de companhia da rainha. Só que como ela era ligada à rainha, ela não podia vender suas obras. Ela não podia ter outro meio de remunerado, ela não podia. Então o que ela fazia? Ela dava essas obras para as pessoas. E aí quando ela presenteava essas pessoas, com certeza, né, muita gente vendia esses quadros, comercializava. E muitas vezes ela dava, sabe? Dava, mas ela recebia um dinheiro por trás, mas nada muito à mostra, ela não podia comercializar assim às claras, tá? Então, teve muitas obras que não foram assinadas por ela. E então acredita-se que essas 50 obras que são atribuídas a ela,
são muito mais, porque em algumas ela não assinou. E aqui a gente tem, gente, um pouquinho rapidinho aqui, ó, na página 43, uma pioneira. Essa pintura de natureza morta, a gente tem um exemplo aqui de natureza morta, é um trabalho da pintora pioneira italiana Fede Galizia, uma artista que desempenhou um papel fundamental no surgimento da pintura desse gênero na Itália e em toda a Europa. Eu não achei muita coisa sobre a vida dela, gente. Tudo que eu achei está em inglês, espanhol, mas eu acredito também que é a mesma coisa. Ela pintou muito natureza morta porque eu já expliquei para vocês que antigamente as mulheres não tinham tanto acesso ao mundo lá fora, ao mundo externo. As mulheres tinham que ficar mais dentro de casa, mais, né, como que eu vou falar para vocês, mais retraídas. Então, elas pintavam com o que tinha à sua volta. Então, ela se especializou aqui em natureza morta. Como outras mulheres artistas da sua época, ela aprendeu o ofício da pintura com seu pai, Nunzio Galizia, e alcançou o renome internacional como pintura de retratos também, né? A gente imagina por quê, e pinturas religiosas. Mas são suas notáveis naturezas mortas que estabeleceram uma duradoura reputação e são consideradas suas obras mais importantes atualmente. E a gente tem uma obra dela aqui, ó. Então é bem comum a gente ver. Pelas obras a gente pode analisar que as mulheres não estavam, apesar, né, de ter o mesmo ofício dos homens, elas não tinham toda a liberdade para criar também, né, suas obras como os homens tinham. Então a gente nota aqui o que de mais assim uma característica mais comum nessas pintoras que eu falei para vocês, né? A maioria pinta retrato, autorretrato, cenas religiosas, pouca paisagem, pouco mundo lá fora. Então, através dessa obra, a gente também, das obras das pintoras, a gente pode analisar como era, né, a vida das mulheres nessa época. Gente, então é isso. Eu quero que vocês deem uma lida aqui na página 44 e 45, essa escultura aqui, ó, da Camille Claudel. A gente já falou dela, lembra? Que eu falei com vocês. E aqui a gente tem toda a explicação dessa pintura, dessa escultura. Eu quero que vocês deem uma olhadinha, tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar da pintura do Brasil, da página 47. A gente vai falar um pouquinho, tá? Que a gente também teve artistas brasileiras, mulheres, tudo bem? Deixa eu ver aqui o que a gente tem na página 43, 46. Eu tenho uma atividade aqui com sabonete. Quem puder fazer, gente, eu sei que a gente não pode desperdiçar, principalmente nessa época, né? Mas o livro está propondo aqui uma pintura, uma escultura no sabonete. Quem tiver e puder fazer, não é obrigatório, eu não vou obrigar vocês a fazerem isso, tá? Mas quem quiser testar aí suas habilidades de escultor, eu convido vocês a fazerem aqui uma escultura no sabonete, tudo bem? Então é isso a nossa aula. Na próxima aula a gente entra, né, no conteúdo da página 47. E não esqueçam, gente, de colocar aqui pra mim, olha, eu tô de olho em vocês, os trabalhos anteriores, tudo bem? Tchau, gente, essa foi nossa aula, até quarta-feira que vem.